Muito bem, bem-vindos, bem-vindas. Vamos começando então com essa sessão, a nossa Masterclass, que é a Masterclass final dessa série, Back to Impact, de volta ao impacto, com diferentes encontros que tivemos em diferentes semanas, falando de temas que são tão presentes no vocabulário, daquilo que tudo que nós falamos na Nat Impacto, o contínuo do capital, ASG, finanças inovadoras, blended finance, capital catalítico e etc. Hoje, num encontro muito especial, para falarmos de tendências e uma visão de futuro nesses temas. Para isso, hoje nós temos uma dinâmica um pouco diferente. Nós vamos ter dois convidados que conduzirão essa sessão. Com grande prazer, nós temos aqui a presença do Jacob Tate, da Jean, que é líder de pesquisa para a rede Global Impact Investment Network. Acredito que vocês conheceram o Jacob na nossa conferência de Medellín. O seu trabalho muito forte com investimento de impacto, a perspectiva do mercado, inteligência artificial. Bem-vindo, Jacob. E também convido o companheiro aqui da equipe de conhecimento da Latin Impacto, nosso líder para temas de dados e IA da área de conhecimento, que é o Julián Pinheda. Bem-vindo, Julián. E muito bem, então vou passar a palavra para o Jacob, para que ele comece com a sua apresentação. E em seguida, o Julián também nos apresentará a sua visão sobre esse assunto. Bem-vindo a todas e todas, bem-vindo, Jacob, tem a palavra. Muito obrigado, Gustavo, boa tarde a todos que estamos aqui. Como disse o Gustavo, o meu nome é Jacobo e quero agradecer a toda a equipe da Latin Impacto por ter-me aqui nesta tarde. O GIN, GIN, é uma organização sobre inversões de impacto, que é um esforço global, mas tudo que é global tem o aspecto regional e local também. E por isso eu estou muito feliz de poder falar um pouquinho das tendências globais, ao lado do Julián com as tendências mais regionais. Vejamos então, um momentinho só que eu vou compartilhar a minha tela. Muito bem. Antes de começarmos com os dados e as tendências, quero falar um pouquinho da promoção. Vamos fazer uma promoção do que é que atualmente o GIN está fazendo, nossa enquete anual de investidores de impacto de 2026. E todos os dados que vocês estão vendo hoje vêm dessa enquete, desse levantamento. Então é super importante que nós tenhamos a maior parte dos investidores possível que nós possamos ter para termos esse levantamento. E vocês podem encontrá-lo no nosso sítio da internet. Também vou colocar um link aqui no chat. E é algo que vai levar 10 a 15 minutos, mas é uma grande oportunidade de fortalecer o setor, para aumentar o desenvolvimento desse setor. Especificamente para vocês, nós queremos mais respostas da América Latina neste ano. A América Latina é uma região que eu fico muito emocionado e é algo que importa muito para mim, como alguém que já viveu uma boa parte da sua vida nessa região e ainda contribui com um ciclo benéfico onde em todos os downloads que nós temos das nossas pesquisas, todas as pessoas poderão ver o trabalho incrível que está sendo realizado por vocês na América Latina. Então, poderão assim contribuir por meio deste link que eu estou mandando aqui. E, por favor, nos auxiliem com esse levantamento, que a partir do ano que vem teremos um mês a mais.
Antes de falarmos sobre as tendências, é importante falarmos um pouquinho sobre as amostragens com as quais nós estamos trabalhando, as amostras. Esse mapa aqui, ele representa de onde estão vindo os investidores que respondem o nosso levantamento em 2025. Como vocês podem ver aqui, a grande maioria vem dos Estados Unidos, da América do Norte e também da Europa. Não pensamos que esse mapa é representativo de todo o mundo. Como vocês sabem, nós sabemos também, ah, existem muitos investidores de impacto em todas as partes do mundo, porém, a nossa amostragem foi principalmente obtida na América do Norte e na Europa, porque são os mercados onde a GIIN trabalha mais. E eu quero começar com esses dados da amostragem, porque nós somos uma organização global, com cerca de 70% dos dados que vocês verão vêm da América do Norte e da Europa, apesar de sermos globais. Então, o que eu venho dizer para vocês vem dessa amostra, que representa uma grande parte do dinheiro que está com os investimentos de impacto, mas não necessariamente todos os investidores. Eu queria avisar isso antes e espero também que neste ano que nós tenhamos um mapa mais diverso. Muito bem. Da nossa amostragem, os investidores tipicamente estão buscando a tarifa do mercado. 80% de todos os investidores têm pelo menos um investimento que busca a tarifa do mercado, as taxas do mercado. E quando vemos a quantidade de dinheiro, 90% vai até as taxas do mercado. Então, isso é parte também do cenário para a gente ver como a nossa amostra e os dados que nós vamos ver, eles estão vindo desses tipos de investidores, mas também que realmente aquilo que nós vimos em quase todas as nossos levantamentos, as pessoas, os investidores que estão trabalhando em nível mundial estão buscando a taxa do mercado. Bem, na nossa amostra do nosso levantamento, nós vimos que os ativos sob gestão continuaram com seu crescimento em 2025, ainda que o nível não foi tão alto como nos anos anteriores. Desde 2019 até 2025, onde vocês verão aqui muitas tendências comparando esses anos. Foi um aumento quase de mais de 20% por ano nos ativos sob gestão. As pessoas que responderam nesses 2 anos, e nós podemos compará-los, que isso mostra que não só quem está entrando, os novos atores ou novos investidores, no mercado de impacto, não só isso está acontecendo, mas também os investidores que estão aqui fazendo investimentos por 6, 7 anos estão aumentando os seus ativos sob gestão. E também vemos que o mesmo está acontecendo, pois cerca de 10% de 2024 a 2025 refletindo que 2024, 2025 foram anos mais difíceis para os investidores de impacto por questões macroeconômicas e também de motivação política. E uma nota final, antes de passarmos ao slide seguinte, é que esses números desses ativos sob gestão são os ativos sob gestão que responderam ao nosso levantamento. E a cada ano nós temos um tamanho do mercado. Em 2024, encontramos que foi mais de US$ 1 trilhão de ativos sob gestão, mas
nem todos responderam a nossa enquete, a nossa pesquisa. Vamos então passar a comparar diversas tendências de 2019 a 2025 para vermos como o mercado mudou nos últimos 6 anos. Podemos começar com classes de ativos. A dívida, que se parece com o equity, é uma tendência que realmente só está ocorrendo na América do Norte por motivos de regulação, mas podemos ver que todas as classes de ativos típicos, como equity privado, dívida pública, estão crescendo mais ou menos a uma média de todas as investimentos de impacto. Equity privado está crescendo no máximo, mas de todas as formas, podemos ver que os depósitos são os únicos tipos de classes que estão, os outros estão aumentando e os depósitos não são ativos desativados. Então, isso mostra que os investidores de impacto estão crescendo em todos os tipos de classes e pode-se ver também que vão dessa categorização de outro. Nessa categoria, tratamos de outros tipos que já estão encontrando como métodos mais típicos para fazer investimentos. Dos tipos de negócios, agora, que fazem investimento de impacto, nós vimos um aumento máximo nos negócios públicos, que supõe-se são de alta maturidade porque são públicos. Isso é porque a dívida pública e o equity público está indo das companhias públicas, mas também vimos um crescimento em todos os níveis de negócios, menos os que estão mais no começo, os que estão iniciando. Nesse slide, nós vemos os 8 setores que cresceram mais nos últimos 6 anos, de 2019 a 2025. Vocês podem ver que a habitação e fabricação também cresceram muito, e também arte e cultura. Na parte de ah, moradia e manufaturas, representa muito que nos países da América do Norte e da Europa estão muito preocupados nos últimos anos por conta dos altos preços da moradia, por conta dos empregos ligados à fabricação de produtos, manufaturas, e com relação à arte e cultura, isso começou com uma base pequena, mas cresceu muito em 6 anos. E eu acredito que esse é um tema que me deixa muito animado, porque eu sei que a Latin Impacto tem se envolvido em algumas iniciativas de impacto ligadas a artes e culturas recentemente. E depois vocês podem ver os outros setores que tipicamente estão associados a investimentos de impacto, como agricultura, tecnologia, energia, água, saúde. Todos eles estão crescendo em sua média com relação aos investimentos de impacto, que é 20% ou um pouquinho mais. E pode-se ver que alguns deles estão começando com uma base bem grande, como a agricultura ou energia, e outros estão começando com uma base menor, mas ainda assim continuam crescendo. Por fim, podemos ver as regiões geográficas onde existem tendências de crescimento. Vemos aqui, então, a Europa e a América do Norte. O que está acontecendo porque a maioria da nossa amostra vem dessas regiões, então também perfaz a maioria dos seus investimentos nessas regiões. Depois disso, podemos ver Ásia, África e, em seguida, América Latina. O que pode parecer que tem menos crescimento do que outros, mas isso é porque a nossa amostragem em 2019 teve uma grande base na América Latina. Ainda por cima, teve a América do Norte nesse ano. Então, realmente, isso reflete
a amostra que tivemos, e nem tanto a realidade que nós sabemos que todo o mundo está crescendo muito rapidamente, menos a Europa do Leste, o leste europeu, que sofreu muito com a guerra na Ucrânia, e a Oceania, que teve algumas mudanças políticas específicas por conta dos seus fundos de superanuação, acredito eu, mas na grande maioria do mundo e da população mundial estão aumentando os investimentos de impacto, sim. Então, essas são as tendências que nós vimos nos últimos 6 anos na nossa amostra pelo GIN, e eu queria terminar com duas perguntas que nós temos com relação às atribuições do futuro para os nossos investidores, porque eu contei para vocês que no passado e um pouquinho do presente, mas importa muito onde os investidores querem chegar nos próximos anos. Então, perguntamos a eles se eles queriam aumentar, manter ou fazer menos as suas atribuições ou alocações a diferentes regiões e setores nos 5 anos que vêm. E, bem, podemos ver que em quase todas as regiões estão buscando aumentar ou manter os seus investimentos de impacto. E isso me anima muito, me empolga muito, e acredito que também a muitos de vocês. E na América do Sul, temos um apoio grande para o aumento dos investimentos nos próximos 5 anos. E a nossa amostra hum, perfaz, mais uma vez, a maior parte com respondentes da América do Norte e da Europa. Também fico feliz de ver a África despontando. E a Ásia e todas as partes do mundo, na verdade, têm essa perspectiva. E ainda mais importante do que o fato de que azul escuro, nós temos aqui à esquerda, é, que o é grande, é o fato de que o azul claro à direita é muito pequeno, porque esse é o percentual que onde eles buscarão fazer menos atribuições a essas regiões. E na maioria das regiões podemos ver que é menos de 5%. E a única tendência que se pode notar aqui é que parece que os investidores talvez buscarão realocar recursos da América do Norte e da Europa para outras regiões geográficas. Precisaremos ver o que acontecerá, porque estamos perguntando por planos e não sabemos o que acontecerá ainda, mas eu fico muito feliz de ver esses resultados. E quanto aos setores, parece que os investidores estão buscando crescer nos setores que são os mais típicos de investimento de impacto. Vocês podem ver aqui que mais da metade dos investidores de impacto querem fazer alocações maiores em energia e que tem a ver com o tema climático e as realidades ecológicas que estão acontecendo atualmente. Também existe um grande apoio para aumentar as alocações à área ao setor da agricultura e, depois disso, saúde, água, finanças. Pode-se ver que existe muito ânimo aqui para aumentar as alocações de receitas de impacto. Então, eu vou passar agora a palavra para o Julián, para ele nos contar mais sobre as tendências regionais. E quero agradecer a vocês por estarem aqui me ouvindo e que todos esses dados podem ser gratuitamente encontrados no site da GIN. Eu vou mandar o link para vocês no nosso relatório. Infelizmente, ele só está ainda em inglês, mas vocês poderão traduzi-lo por inteligência artificial ou como quiserem. Bem, muito obrigado. E se vocês puderem, neste ano, por favor, respondam a nosso levantamento, a nossa enquete, para que essa nossa pesquisa possa coletar mais dados para o próximo ano. Muito grato, Jacob, muito grato.
E agora eu também vou compartilhar a minha tela com vocês. Aqui estamos. Está aparecendo, sim? Então, tá bom. Boa tarde a todos e todas, um prazer estar aqui. Como o Gustavo contou, sou Julián Pinheda, parte da equipe da Latin Impacto, liderando processos ligados aos dados e medição na organização. Vou falar um pouco com vocês sobre como o ecossistema de impacto está visto na América Latina em 2025 e o investimento de impacto neste panorama a partir de duas grandes fontes de informação que nós temos na Latin Impacto, que são a Cial e a nossa Impact Survey de cada ano. Antes de entrarmos nos dados, quero fazer um esclarecimento importante sobre o enfoque dessa parte da apresentação. Hoje estamos falando do investimento de impacto. A primeira parte, a análise que eu vou mostrar para vocês, não se limita exclusivamente aos investimentos de impacto, mas é um olhar mais amplo para o ecossistema de impacto na América Latina, que tem a ver com a principal fonte de alimentação, uma das que é a Cial, que se alimenta de notícias públicas, e nesse tipo de informação, muitas vezes, não é possível distinguir com precisão que parte de uma iniciativa corresponde ao investimento de impacto, ou cooperação, ou qualquer outro mecanismo financeiro. Por exemplo, quando falamos de um bom, de uma iniciativa, a informação disponível muitas vezes não permite distinguir claramente que parte é impacto ou doação, ou qualquer outro tipo de mecanismo financeiro. Mais adiante na apresentação, vamos fazer um zoom específico no investimento de impacto. E para isso, usamos uma fonte complementar, que é a nossa Impact Survey, onde sim podemos contar com informações específicas para entendermos melhor o investimento de impacto e outros aspectos ligados a ele. Depois de dizer isso, desse esclarecimento, agora sim vamos falar um pouquinho sobre a Cial, o que ela é e como construímos esse panorama. A Cial é Social Investment in Action in Latin America, é uma plataforma desenvolvida com inteligência artificial que mapeia o ecossistema de impacto na América Latina e no Caribe, identificando notícias, publicações na rede sobre projetos de impacto. Com isso, podemos ter acesso a informações atualizadas sobre capitais na região, com diferentes filtros que facilitam a análise dos dados. A Cial é um mapeamento do ecossistema a partir de notícias captadas com IA. Não é uma foto exata. A inteligência artificial só captura o que está na web, as notícias que estão na internet, os relatórios privados e outros que não se divulgam por notícias, eles passam sem ser captados, e por isso é só uma aproximação, mais do que uma foto regional exata. Então, o alcance e a metodologia. A análise cobre o período entre janeiro e dezembro de 2025. A Cial monitorou mais de 270 fontes de notícias em espanhol, português e indeus, com 3.672 atividades de impacto classificadas e mais de 270 organizações foram monitoradas, combinando técnicas de processamento de linguagem natural, regras analíticas, aprendizagem eliminando ruído, classificando cada atividade por país, causa social, tipos de apoio e diversos tipos de informação. É importante, como eu disse, que esses dados não pretendem ser exaustivos, e sim representativos, uma aproximação que nós queremos obter com tudo que a Cial nos oferece. O valor não é o número absoluto, e sim a possibilidade de identificar concentrações, ausências, dinâmicas que persistem no ecossistema. Esses são os pontos que vamos percorrer. Primeiramente, as causas sociais e os ODS, depois os tipos de apoio financeiro e não financeiro no ecossistema. Em seguida, um zoom no investimento de impacto. Vamos falar das brechas, das lacunas de impacto, para fechar com as tendências e a importância dessas tendências. A partir da informação que a Cial captura em nível regional, podemos começar a ver com clareza quais são as causas sociais que estão concentrando mais atenção no ecossistema de impacto.
Em 2025, diversidade, equidade e inclusão foi a principal causa social abordada, representando mais ou menos 17% do total de atividades identificadas pelo modelo. Isso não fala só de uma prioridade temática, mas também de um ecossistema que está respondendo ativamente a desafios ligados à desigualdade, exclusão e acesso à oportunidade. Por exemplo, pobreza, inclusão financeira, empoderamento dos jovens. Então, uma boa parte do esforço de impacto na região está fortalecendo as pessoas nesse sentido. E, por fim, ação climática, meio ambiente e conservação têm uma presença relevante na agenda, mas ainda estão com uma agenda social que é predominante. Isso nos dá um primeiro sinal de como os recursos e esforços estão sendo priorizados no nosso ecossistema. Essa leitura se reforça quando olhamos para os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, associados às atividades identificadas ao longo do ano. O ODS 11 sobre cidades e comunidades sustentáveis é o primeiro, seguido pelo 17, parcerias para alcançar os objetivos, seguido do ODS 1, que é o fim da pobreza. A escala territorial tem sido, portanto, muito importante com a colaboração entre atores, mantendo um foco na redução da pobreza e das desigualdades. Mais do que intervenções setoriais isoladas, os dados sugerem que grande parte do impacto na região está articulando-se através de iniciativas onde o território e as parcerias começam a ter um papel central. Ao mesmo tempo, algo que me parece muito interessante é que outros ODS, como energia execuível, vida submarina, vida terrestre, fortalecimento institucional, aparecem com uma presença significativa menor. Isso nos dá um primeiro sinal sobre que áreas são as estratégicas para os desenvolvimentos sustentáveis e ainda não ocupam um lugar central na agenda do ecossistema. E mais adiante, vamos retomar esse ponto, quando falarmos sobre as lacunas. Também podemos ver justamente e ter o panorama sobre qual foi o tipo de apoio financeiro a essas causas sociais. Esse gráfico eu gosto muito dele porque ele mostra um panorama completo. No eixo superior, as causas sociais. Casa intersecção quer dizer, por exemplo, para pobreza e inclusão financeira, que tipo de apoio financeiros? Po- Quanto mais escura é a cor, isso mostra que houve mais apoio. Por exemplo, aqui de maneira rápida, podemos ver que justamente o tipo de apoio financeiro mais proporcionado em 2025 foram as doações. Por exemplo, equidade, diversidade e inclusão, que recebeu esse tipo de financiamento com doações, e também para a pobreza, educação, empoderamento dos jovens. E aqui também uma distinção importante, que esse é o início. A Cial, como a informação está sendo captada através de notícias, muitas vezes as notícias e informações nos dizem não se estão executando dívida ou capital combinado, mas não permite distinguir especificamente as proporções, se é investimento de impacto ou de outro mecanismo. Então, por isso preciso buscar essa segunda fonte, que é o Impact Survey. Aqui vemos também os tipos de apoio não financeiro por causas sociais, os tipos de apoio à esquerda e as causas sociais no eixo de cima. Podemos ver justamente que as capacitações por excelência continuam sendo o tipo de apoio não financeiro mais frequente em 2025 para diversidade, equidade e inclusão, com capacitações, o mesmo com educação, empoderamento dos jovens, pobreza. Podemos ver também uma forte presença de pesquisas, o mesmo para esses 5 temas, que são os que mais estão presentes no mercado, para que a inclusão, com muitas atividades ligadas à pesquisa, empoderamento dos jovens e assim por diante. Então, eu gosto muito desse gráfico porque ele permite ver os tipos de apoio financeiro mais frequentes na nossa região em 2025 e 25 e quais são as causas mais abordadas. No início, eu disse a vocês que a causa mais abordada é a causa diversidade, equidade e inclusão, e vimos que o tema de capacitações e o apoio não financeiro mais frequente, e podemos ir detalhando uma por uma.
Eu estou repassando isso rapidamente, mas são informações que todos podemos encontrar na plataforma Cial. E no final da apresentação, eu vou explicar para vocês como podemos acessá-la. Então, mostrei para vocês o panorama do ecossistema de impacto, como ele está na nossa região. Mostrei as causas sociais, os ODS mais abordados, os tipos de apoio financeiro e não financeiro. Agora, vamos fazer um zoom especificamente no investimento de impacto. Para esta análise, nós já usamos essa fonte adicional que nós temos na Latin Impacto, que é o levantamento anual Impact Survey com as organizações do nosso ecossistema para entendermos mais precisamente como se comporta o investimento de impacto e outros aspectos. Recebemos 114 respostas em 2025 de toda a região e cerca de 37% dela afirma que realiza investimento de impacto. Conjuntamente, essas organizações reportam mais de 330 milhões de dólares em capital mobilizado para investimentos de impacto. Quando vimos os tickets de investimento, a maior concentração estão na faixa entre 1 e 1 milhão de dólares. Isso me diz algo que é muito interessante, que o investimento de impacto na região não está concentrado unicamente nos grandes fundos, mas existem também uma dinâmica importante de tickets médios e pequenos. E aqui é onde aparece justamente um desafio muito importante para o nosso ecossistema. Se comparamos essas cifras com outras fontes internacionais, como o Jacob mostrou com a GIN, é provável que os números não coincidam. Isso não significa necessariamente que alguém está errado, e sim que estamos lidando com fontes e universos de organizações diferentes, com definições muitas vezes diferentes. As organizações, na nosso levantamento, nem sempre são as mesmas. E a informação, quando é comunicada por notícias, redes sociais, às vezes não está claramente desagregada entre o tipo de impacto, de investimento. E aqui temos um desafio de melhorar essa clareza conceitual e a maneira de especificarmos as nossas organizações e o que é cada coisa, o que é parte do contínuo do capital. Isso é fundamental para melhores decisões, melhores dados para a região. Por isso, nós na Latimpacto insistimos muito na importância de compreendermos o contínuo do capital e fortalecer as nossas capacidades de medição, porque quanto mais clareza nós tenhamos nas nossas organizações, melhor será a qualidade da informação que nós produzimos como um ecossistema. Então, convido vocês, se vocês têm ainda dúvidas com essas definições, ou se querem aprofundar mais no nosso site, vocês encontrarão muita informação, muitos webinars disponíveis ligados ao contínuo do capital. E neste ano, na Latin Impacto, também estamos apoiando um relatório de investimento de impacto para a região, onde uma das apostas é como amplificar a amostragem para termos um dado mais preciso sobre o investimento de impacto real na América Latina e no Caribe. E agora, vou passar para essa seção das lacunas e tendências, onde a análise se torna mais interessante com as lacunas temáticas para o investimento de impacto e o ecossistema mesmo, em geral. E a agenda regional se mantém marcada por inclusão e sustentabilidade, mas existem áreas que mostram uma cobertura menor, por exemplo, ação climática, energia, questão de resíduos, moradias, ou seja, com menos presença. E aqui eu quero ligar isso com algo que eu apresentei, que os investidores de impacto precisam ter para esse ano uma disposição maior de investir em projetos ligados à energia. Então, em 2025, vimos uma lacuna temática e que também houve investidores e organizações que estão dispostos a fazer investimentos com esses objetivos. Essa dinâmica se deflete nos ODS, enquanto ODS como cidades sustentáveis, redução da pobreza e parcerias estratégicas concentram grande parte das atividades e outros objetivos como energia exequível, vida submarina e fortalecimento social,
não só tem uma cobertura menor, mas tem uma recorrência menor ao longo do ano. Isso nos indica que não se troca de flutuações temporais, mas sim de lacunas que permanecem durante todo o ano. Essas lacunas também, para todas as pessoas e organizações que são membros da nossa rede e possuem acesso à Ciel, nós vamos publicar um relatório onde vocês poderão ver essas lacunas temáticas em detalhe, geográficas e uma análise mais profunda. E a primeira tendência, para falar de tendências, a primeira delas, claramente, é que o ecossistema de impacto na América Latina continua se movendo principalmente através do apoio não financeiro. A maioria das atividades identificadas corresponde a doações, a formação, pesquisa, articulação, por cima do financiamento direto. E para isso, se vimos aqui a comparação do tipo de apoio não financeiro na América Latina em 2025 versus o tipo de apoio financeiro, nós vimos que é muito diferente. O próprio desenho mostra. Aqui, mais de 50 a 60% das causas não receberam algum tipo de apoio financeiro. Mas no caso dos apoios não financeiros, mais de 90% das causas receberam. Então, existe uma predominância muito grande do apoio não financeiro. Isso justamente nos diz que o ecossistema ainda continua com uma fase de construção de capacidades e fortalecimento institucional, onde as condições são chaves para justamente poder escalar a investimentos maiores, com espaço para conectar o acompanhamento e o apoio não financeiro com instrumentos financeiros que permitam dar o passo seguinte na mobilização do capital. A tendência seguinte que a expansão de iniciativas ambientais com ação climática, conservação, tem uma presença importante no ecossistema, mostrando que o impacto ambiental já é uma prioridade regional. Porém, quando começamos a olhar em detalhe, temas como energia, gestão de resíduos, economia circular, continuam aparecendo pouco, apesar da sua relevância para o desenvolvimento sustentável. Isso sugere que o impacto ambiental avança, mas ainda se concentra em algumas abordagens, deixando assim espaço para ampliar a agenda em direção a outras soluções ambientais. E, por fim, a tendência que está ligada às crises. Em muitos países do Caribe, da América Central especificamente, vemos uma presença relevância de iniciativas ligadas à ajuda alimentar, humanitária, populações deslocadas, ou seja, em contexto de vulnerabilidade, isso implica que o ecossistema de impacto também está atuando como um mecanismo de resposta para emergências e crises sociais. Por exemplo, em 2025 teve o furacão Melissa, você me lembra bem do nome dele, e nós conseguimos mapear um monte de atividades em resposta de ajuda humanitária ligadas ao furacão. Muito auxílio para Haiti, Jamaica, da República Dominicana, Cuba, entre outros países caribenhos que justamente foram afetados pelo furacão. Então, o desafio aqui é como conectar essas respostas de curto prazo com estratégias que possam se desenvolver e, ao longo do tempo, para lidar com essas crises. É uma tendência muito legal que podemos mapear com o nosso modelo de inteligência artificial a partir das diferentes crises que aconteceram ao longo do tempo. E para fechar, para concluir, creio que é muito importante aterrissar um pouquinho sobre por que essas tendências são importantes. As tendências de ação mostram isso. Para nós, essas tendências são uma bússola que indica a ação coletiva, que pode nos ajudar a priorizar causas, ODS, identificar lacunas de impacto, como podemos ver, fortalecer a proposta de valor, alinhar programas e políticas emergentes, incorporar apoio não financeiro e, por fim, nos ajuda a ativar colaborações estratégicas, conectando com atores complementares, escalar o impacto, reduzir duplicidades. E um ponto importante, quando falamos de ativar colaborações estratégicas, nós temos uma ferramenta excelente que é a CIAL, porque com ela podemos ver justamente essas atividades mais desagregadas, podemos ver quais são os atores que estão trabalhando com essas atividades, ou que têm projetos ou programas ligados a essas causas sociais menos abordadas, ou as regiões com menos atividades, e podemos assim saber e ter um mapeamento específico de quais são os projetos que estão sendo realizados e conectar-nos com eles. Então, o meu convite é que vocês conheçam a CIAL
todos os membros da nossa rede têm acesso completamente gratuito a ela, não apenas para uma pessoa, mas para todas as pessoas da sua equipe. Aqui está o meu e-mail, caso vocês precisem ter acesso a essa ferramenta, basta me escrever uma mensagem e vamos dar o acesso a vocês. E se não são membros, também comuniquem-se conosco para podermos proporcionar o acesso a vocês a esse processo. Acredito que isso seria tudo da minha parte. Muito obrigado. Acredito que podemos ter uns 5 minutinhos. Talvez alguém tenha alguma pergunta pontual. Sim. Podemos aproveitar o espaço. Podem apresentar as perguntas em português também, porque temos interpretação. Caso não haja perguntas, vou passar a palavra ao Gustavo. Na verdade, eu mesmo tenho uma pergunta para vocês, Juliane e Jacob. Com essas perspectivas também de olharmos para as tendências e tudo isso. Então, Jacob falou de tendências com uma visão mais global, e você falou de uma percepção pela Cial e o contexto da América Latina. E eu gostaria de escutar um pouco de vocês, como vocês veem essas informações, como todo esse conteúdo pode apoiar o processo de tomada de decisões, ou como esta visão prospectiva, como vocês mencionam, de quais são temas que estão crescendo, direções que estão aparecendo, como vocês veem que um investidor ou um profissional de alguma organização, como isso nos ajuda a pensar em estratégias efetivas, porque muitas vezes nós olhamos para as tendências como algo que é, bem, muito bem, são as tendências, é o que está acontecendo, são os caminhos do ecossistema. Porém, conhecendo isso, o que podemos fazer? Quais são os caminhos a seguir, na opinião de vocês? Bem, essa é uma pergunta boa. E eu quero ver o que o Juliano tem a dizer, mas pela minha perspectiva, a parte difícil é que com dados podemos justificar uma ação e uma ação completamente oposta. Ou seja, se as alocações do futuro, que dizem que mais da metade dos investidores querem investir em energia, podemos ver esse dado e dizer, bem, aí todos estão indo por aí, eu também vou por aqui. Ou podemos dizer, bom, aí todos estão indo por aí, então vai ser mais difícil encontrar a taxa desejada. Então, os dados são como ferramentas que você pode proporcionar às pessoas para que elas tomem as suas próprias decisões, mas é como é a base. E por aqui se começa, por ele se começa. Então, eu acredito que também nessa apresentação especificamente, podemos ver diferenças entre tendências globais da América Latina e do Caribe, para tratarmos de entender como as coisas se transformarão entre os lados, de um lado ao outro. Por exemplo, se você é um investidor falando. Se estamos falando de investidores dos Estados Unidos, é mais provável que eles buscarão temas ecológicos ou de meio ambiente. E se você está falando de um investidor da América Latina, é mais provável que eles terão perguntas sobre os aspectos sociais. Então, são dados, são médias que podem nos auxiliar com esse tipo de trabalho. E, por fim, como o Juliano também falou, quando falou sobre os tamanhos dos tickets, isso é algo que nós vimos também como uma dificuldade
em ambos os mercados globais na América Latina. E talvez no mercado global o tamanho do ticket aumentou em 50% a 75% em 5 anos. Então podemos ver essa figura e perguntar: como foi feito? Como podemos replicar isso? No, yo Eu estoy estou muy bem de de acuerdo acordo com o con Jacob. Jacob, pero Mas sí creo também que algo algo importante es importante é que que muitas muchas vezes veces nós confundimos confundimos o que qué significa significa tendencias. tendências. Pensamos que Pensamos que tendencias son tendências que cosas que van a pasar en acontecerão el no futuro, pero futuro, tendencias son cosas mas que van a estar tendências são pasando en coisas ese que já momento. estão acontecendo Entonces, nesse como momento. dice Jacob, Então, las como ayudan disse o a Jacob, elas nos permitem saber si nos saber vamos a se montar vamos en entrar em algo, um o sea, barco si ou vamos a estar não. bajo esas tendencias, Podemos si ver vamos a ver também justamente justamente a onde dónde está está a apuntando el ponta do financiamiento, a dónde está financiamento, para onde apuntando esos estão proyectos a gran apontando escala, as para grandes saber si escalas, podemos para saber se acercarnos hacia podemos ese ter tipo de acesso a esses financiamientos, tipos para de que podamos financiamento conseguir e ese tipo de proyectos projetos. y ver E justamente cómo como integramos integramos isso na en nossa nuestras organização organizaciones e y cómo começamos a empezamos a cambiar un mudar poquito la também ejecución a hacia tanto el execução a sistema partir do que tanto a nivel estamos vendo em global nível como a nivel global e regional. regional. Então, eu Entonces, compartilho concuerdo muito o mucho que en lo ele que dice disse. Jacob, O invito a los convite que presentes temos también é ver entender esas essas tendencias, tendências, saber qué es lo que está entender o que está pasando para estar en acontecendo, el em que ecosistema de direção está impacto y indo o entonces entender ecossistema de nuestra impacto e posición entender a dentro del nossa ecosistema de posição impacto para dentro do saber si lo estamos siguiendo, ecossistema, estamos para tomando saber buenas como medidas. vamos navegá-lo. Vale. Y E ahí por também no ejemplo, chat tenemos una tivemos uma pregunta pergunta de de Kira. Kira, Y e ahí acredito que para para los os dos, dois si saben cuáles son las sabem quais tasas de são as retorno taxas de esperadas retorno en LATAM y el rango, y son e más juros comunes esperados na inversiones en moneda Latam. local o E são mais USD comuns en investimentos LATAM. em moeda local ou dólares na América La primera Latina. A pregunta, primeira pergunta, eu no não tengo sei claro dizer com cuáles son certeza esas quais são as tasas de taxas de retorno. retorno. Tendría que buscar un poquito Precisaríamos de información, buscar um si son más pouquinho. E comunes se una inversión são en moneda local mais comuns os o USD investimentos local. locais, o Lo que que nós nosotros monitoramos monitoramos en na CIAL es que es Cial mucho más común é que la gente que é utilice mais comum dólar, em o por lo dólar. menos siempre se Ou usa pelo el dólar menos como as medio, notícias dólares para usam a que sea linguagem más comum de fácil dólares, en los para que diferentes nos países países hacer el diferentes uso. fique mais fácil fazer a conversão. Sí, Eu tenho yo tengo uma resposta una mais ou respuesta menos. más o menos a la pregunta de Rango Para a pergunta de que Rango, es en nuestra encuesta no nosso comparamos levantamento, a quando falamos de inversionistas investidores globais, globales. nós No, não no sabemos sabemos qué son las quais são as tasas taxas de de retorno retorno especificamente específicamente para a para América Latina, Latinoamérica, mas pero eles están estão buscando buscando algo como como 5% 5% em en deudas dívida y diez por e ciento en 10% em equidad, más equity, o mais ou menos. menos. Em, As los taxas, rangos as faixas vão van a variar variar en el tipo dependendo de do tipo de inversión que están investimento que haciendo. estão Si están fazendo. Se haciendo são inversiones investimentos, por exemplo, em, mais más tempranos, iniciais van para a buscar buscar más. ah, Si es con negócios com negocios mais, con ou más se é madurez, negócios com van a mais buscar maturidade menos. ou menos. Pero el Mas eu vou mandar retorno aqui o link de da nuestra nossa em, pesquisa investigación en página na página 36, 36. Você vai preguntamos ver que nós a perguntamos aos inversionistas investidores que qué retorno eles retorno estão buscan buscando de de inversiones de investimentos de impacto impacto y e de de no impacto não de impacto, y e qual é o cuáles retorno retornos eh, que receberam. recibieron y E nos ficamos muito sorprendió mucho, pero surpresos com a vimos resposta, que mas la vimos que as gente está pessoas estão haciendo fazendo em, é, esses, esta, fazendo haciendo más o menos mais ou lo menos o que que elas esperan. esperam. eh, E às y a vezes veces até hasta esperam esperan más mais de dos inversiones de investimentos de impacto impacto do que que os dos los sin investimentos sem impacto. impacto. Pero Mas nesse pueden link verlos vocês poderão ver reflejados os en dados, ese esse link. link que eu mandei aqui pelo Y chat. bueno, nos Nos vemos pronto vemos en otros muito espacios. brevemente Muchas em gracias outros a todos que se espaços. sumaron. Gracias, Obrigados a Jacob. Gracias, todos. Nayar. Y Obrigado, hasta Julian, la próxima. Jacob, e até a Chao. próxima sessão. Muchas Muito gracias. obrigado. Chao a todos. Adiós.